Capítulo 82 Guerra da Vingança, Parte 3. Lin Wei encarou Ming Zong e deu um sorriso frio. Enquanto duas espadas apareciam nas suas mãos. Ming Zong. Eu vou te inutilizar e depois. Você saberá como é perder um filho. Lin Wei esbanjava confiança. Após tomar a pílula que o Longbai tinha lhe entregado, Lin Wei sentia um grande poder fluindo dentro dele. Ele tinha a certeza de que Ming Zong seria esmagado por ele. Enquanto Ming Zong e Lin Wei se encaravam, Zhao Tian olhou para eles e se alarmou. Um confronto entre dois opressores, com certeza causaria muitos efeitos colaterais. Eu preciso recuar e encontrar alguns dos homens de Yangao. Zhao Tian murmurou enquanto recuava. Após se esgueirar por diversos pontos de luta, Zhao Tian encontrou dois pelotões que não precisavam da ajuda dos homens de Yangao. Senhores! Eu preciso que vocês, Zhao Tian gritou para os dois, mas não conseguiu terminar. Asterisco bom, asterisco um forte estrondo veio de trás das tropas dos Lin e dos Wolong. Diversas pedras, cristais de gelo e corpos, foram arremessados para cima. Todos sentiram a força daquela luta. No primeiro choque entre Ming Zong e Lin Wei, várias pessoas sentiram os seus órgãos internos balançar. O vento que surgiu daquele primeiro choque, arrastou centenas de pessoas para longe. Assim que sentiu aquela onda de energia, Zhao Tian quase perdeu o seu equilíbrio. Após se estabilizar, Zhao Tian continuou a gritar para os dois homens. Façam o possível para impedir que a força residual daquela luta atinja os nossos aliados. Assim que Zhao Tian terminou, os dois homens olharam para o local onde Ming Zong e Lin Wei estavam lutando e começaram a correr naquela direção. Nang, crie uma barreira do lado esquerdo. Eu cuidarei do lado direito. Um dos homens falou com o outro. Sim. Yanang respondeu. Enquanto os dois se aproximavam do local da luta, vários inimigos tentaram pará-los. Finalmente, eu estava cansado de ficar na defensiva. Yanang murmurou enquanto apontava o seu braço esquerdo para frente. Explosão ardente. Asterisco SSSSSSSSSSSSS, asterisco bom, asterisco uma enorme coluna de fogo azul, foi lançada para frente. Tudo que tocava a coluna de fogo, era queimado. Aqueles que foram atingidos diretamente pelos ataques, viraram cinzas, instantaneamente. Após atravessar um longo caminho entre as tropas inimigas, a coluna de fogo parou e explodiu. Com um único movimento, Yanang dizimou mais de 1000 pessoas. Na frente dele, tinha apenas um caminho de cinzas e corpos carbonizados. O que? Outro opressor? Assim que viu a força do ataque de Yanang, o Longbai ficou espantado. Depois daquele ataque, o Longbai pôde sentir que Yanang estava no 9 graus nível do reino opressor. Enquanto o Longbai tentava se recuperar do choque, Yanjin, que era o outro homem que corria com Yanang, fez um arco horizontal com o braço direito. Lâmina lunar. Assim que Yanjin terminou, uma grande lâmina de vento foi atirada para frente. Asteriscos vis asterisco 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 asteriscos vis asterisco. Enquanto a lâmina de vento, que mais parecia ser uma lua minguante, avançava, vários Lin e vários Wolong eram cortados ao meio. A lâmina de vento não parou em nenhum momento. Após atravessar tudo o que estava na sua frente, ela se chocou contra a muralha da família Wolong.
Mesmo os muros extremamente fortes, da família Olong, ficaram com enormes e profundas marcas de cortes. Isso não é possível. Olongbai ficou ainda mais preocupado, pois outro opressor de nível 9 acabara de aparecer. Enquanto Olongbai ficava apenas observando, Yandin atravessou aquele caminho de corpos que estava na sua frente e conseguiu chegar até o local onde Mingzong e Lin Wei se enfrentavam. Primeiro, Yanang e Yandin criaram barreiras protetoras em volta deles. Depois, eles estenderam as mãos e criaram duas barreiras protetoras, que cercaram tudo em volta de Lin Wei e Mingzong. Mingzong estava de pé enquanto uma fina camada de gelo cobria metade do seu braço esquerdo. Ele também tinha um grande sangramento no seu supercílio esquerdo. Lin Wei estava quase ileso. Ele tinha apenas um pequeno arranhão no seu antebraço direito. E tudo ao redor dele tinha se transformado em gelo. Muito bom. Agora eu poderei lutar com tudo. Mingzong murmurou quando viu que Yanang e Yandin tinham criado uma barreira em volta deles. Ha 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 ha. Mingzong, olhe o seu estado. Você não disse que me faria pagar pelos meus pecados. Pelo que eu estou vendo, foi você quem cometeu o pecado de se superestimar. Lin Wei falou enquanto gargalhava como um louco. Ele estava tão fora de si, que nem mesmo reparou que Yanang e Yandin haviam matado milhares dos seus aliados. Durante as poucas trocas de golpes entre Lin Wei e Mingzong, Mingzong levou a pior. Por causa da pílula de Olongbai, Lin Wei tinha uma clara vantagem sobre Mingzong. A diferença de poder entre alguém do 6 graus nível do reino opressor e alguém do 4 graus nível era algo assustador. Se não fosse pela grande resistência de Mingzong e sua força física absurda, na primeira troca de golpes, ele já teria sido seriamente ferido. Lin Wei, seu idiota! Você acha mesmo que eu não tinha me preparado para os seus truques? Mingzong falou enquanto uma pequena pílula azul aparecia na sua mão. Mingzong engoliu a pílula e falou: agora eu vou te mostrar o que é uma verdadeira pílula de aumento de poder. Assim que a pílula entrou no corpo de Mingzong, as suas veias incharam e começaram a pulsar. O corpo de Mingzong, que já estava enorme, ficou ainda mais largo e mais alto. Os sons dos seus ossos crescendo puderam ser escutados por Lin Wei. Asteriscos Vosh asterisco asterisco crash asterisco Mingzong deu um passo à frente e empurrou o chão com o pé. Após isso, ele se moveu tão rápido, que ele simplesmente desapareceu do seu ponto original. Assim que a figura de Mingzong sumiu, o local onde os pés dele estavam, afundou, dando lugar a duas pequenas crateras. O que? Essa velocidade? Lin Wei se assustou e tentou procurar por Mingzong, mas era tarde demais. Asterisco Bang asterisco Mingzong apareceu atrás de Lin Wei e desferiu um forte cruzado de esquerda na orelha esquerda de Lin Wei. Sem qualquer capacidade de reação, o corpo de Lin Wei arqueou e a sua cabeça foi de encontro ao solo. Asterisco Kras. Asterisco asterisco Bang asterisco a cabeça de Lin Wei atingiu o chão, que rachou. Após isso, a cabeça quicou, mas antes que ela atingisse o solo novamente, Mingzong chutou a face de Lin Wei. Asterisco Swoosh, asterisco asterisco Bang asterisco o corpo de Lin Wei voou como uma bala de canhão, até que finalmente atingiu a base de uma das montanhas que cercavam o território do Olong. Quando o Lin Wei se chocou contra a montanha, o corpo dele afundou cerca de meio metro nela. Lin Wei estava tonto devido às duas pancadas na cabeça,
por isso, o seu tempo de reação ficou ainda menor. Antes que Lin Wei sequer saísse dali, Ming Zong já tinha chegado até ele. Asterisco Vouch asterisco asterisco bang 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 asterisco. Ming Zong jogou o seu machado para cima e começou a socar Lin Wei. Ming Zong socava todas as partes do corpo de Lin Wei, rosto, tronco, pernas, ombros, nenhum local ficou incólume. A cada soco que Ming Zong dava, os dois abriam um extenso caminho montanha adentro. O que antes era apenas a marca do corpo de uma pessoa, começou a se transformar em um profundo túnel. Após usar os punhos e o corpo de Lin Wei, para escavar um longo túnel, Ming Zong segurou Lin Wei pelos cabelos e o atirou para fora do túnel. Asteriscos Vouch asterisco asterisco crash asterisco Ming Zong apoiou os pés no final do túnel e tomou impulso. Ele empurrou os pés com tanta força, que assim que ele disparou, o túnel ficou bem mais profundo. Enquanto uma grande quantidade de poeira saía do túnel, a figura de Lin Wei disparou para fora dele. Logo após Lin Wei aparecer, Ming Zong já tinha o alcançado. Asterisco tape asterisco asterisco tape asterisco com a mão esquerda, Ming Zong agarrou Lin Wei pela gola, com a mão direita, ela agarrou o seu machado, que estava caindo. Asterisco bang asterisco Ming Zong jogou Lin Wei para cima e depois de fazer um giro e agarrar o machado com as duas mãos. Ele usou as costas do machado, para acertar o peito de Lin Wei e rebatê-lo para cima. Assim que recebeu a pancada no peito, Lin Wei sentiu os seus pulmões quase parando. Em uma tentativa desesperada de defesa, ele criou uma densa barreira de gelo em volta dele. Uma grande bola de gelo disparou no ar. Ming Zong viu a tentativa de defesa de Lin Wei e deu um sorriso de canto. Asteriscos Vouch asterisco asterisco crash asterisco Ming Zong usou uma imensa força para impulsionar o seu corpo para cima e saltar. Outra cratera se formou no ponto de origem dele, mas dessa vez, essa cratera tinha mais de 8 metros de circunferência. Rapidamente, Ming Zong chegou até Lin Wei. Após isso, ele usou o seu machado para golpear Lin Wei e a sua defesa de gelo, para baixo. Asterisco bang asterisco asterisco cra asterisco asterisco ping asterisco quando Ming Zong acertou a bola de gelo, primeiro, apenas o som de uma pancada pôde ser escutado, após um breve momento, o machado afundou na bola de gelo e ela começou a apresentar diversas rachaduras, depois. O gelo se despedaçou e o aterrorizado Lin Wei foi atingido no peito. Asterisco bom, asterisco antes que o gelo sequer começasse a cair, Lin Wei já tinha atingido o solo. Ele estava praticamente imóvel, com as duas pernas e os dois braços esticados. Estava claro que Lin Wei não tinha mais condições de lutar, mas Ming Zong não parou de atacar. Enquanto começava a cair, Ming Zong guardou o seu machado e um longo arco verde apareceu na sua mão esquerda. Simultaneamente, uma aljava, contendo diversas flechas, apareceu nas suas costas. Asterisco Vouch asterisco asterisco Vouch asterisco asterisco Vouch asterisco asterisco Vouch asterisco asterisco Vouch asterisco. Com 5 movimentos extremamente rápidos, Ming Zong atirou 5 flechas em Lin Wei. Asterisco PSHH asterisco asterisco PSHH asterisco asterisco PSHH asterisco asterisco PSHH asterisco asterisco PSHH asterisco.
As 5 flechas foram perfeitas e perfuraram Lin Wei. 2 flechas acertaram os 2 antebraços de Lin Wei, outras 2 acertaram os pés dele, a quinta perfurou o lado direito do peito de Lin Wei. Por causa daquelas 5 flechas, Lin Wei, que já estava praticamente incapaz de lutar, ficou pregado no chão. Na mesma velocidade que o arco apareceu, ele desapareceu. Enquanto isso, Mingzong descia, de cabeça para baixo e canalizava uma grande quantidade de energia espiritual em um soco final. Lin Wei. Está na hora de você se juntar aos seus filhos. No inferno. Mingzong gritou enquanto descia do céu como se fosse um meteoro. Asterisco bom. Asterisco. O punho direito de Mingzong acertou o peito de Lin Wei. Enquanto o solo se abria, todo o sangue de Lin Wei começou a jorrar de todos os seus orifícios. Era como se Mingzong tivesse espremido Lin Wei até que ele se tornasse uma casca de pele e osso. O sangue fez tanta força para sair do corpo de Lin Wei, que os olhos dele saltaram para fora e foram levados pelos jatos que saíam das suas cavidades oculares. Enquanto a luta entre Lin Wei e Mingzong tinha acabado de começar, Yan Jin e Yanang abriam caminho entre as tropas inimigas. Zhao Tian lutava contra diversos oponentes. Em uma guerra, a última coisa que se pode esperar do inimigo é que ele lute com honra. O que está em jogo é a sobrevivência dos dois lados, por isso, todos usavam as táticas que fossem necessárias para sobreviver. Atacar em grupo, atacar oponentes mais fracos, atacar pelas costas, golpes sujos e baixos, e até mesmo atingir aliados, eram coisas que muitos Lin e muitos Oolong faziam para sobreviver. Por esse motivo, Zhao Tian não estava ileso. Ele tinha alguns cortes e hematomas pelo corpo. Além do fato que ele estava coberto de sangue, mas era impossível distinguir o que pertencia a ele e o que pertencia aos seus inimigos. Além da estrela veloz e dos estilos do sábio da luz, Zhao Tian estava usando a habilidade de controle de peso da Blood Mary ao máximo. Zhao Tian se focou em atacar os discípulos inimigos, por isso, cada golpe que ele executava, era praticamente indefensável. Quando Zhao Tian aumentava o peso da Blood Mary, um único ataque dele, era capaz de destruir as armas dos inimigos e de cortar o solo. Também, quando Zhao Tian diminuía o peso da Blood Mary, ele era capaz de movê-la numa velocidade altíssima. Dessa forma, ele estaria sempre com a guarda alta e preparado para atacar o próximo inimigo. Às vezes, Zhao Tian tinha que recuar e fugir quando se deparava com algum elder inimigo, pois enfrentá-los estava fora questão. Ele ainda não era páreo para os elders. Devido ao grande caos que a batalha proporcionava, Zhao Tian conseguia fugir dos elders e se esconder no meio das tantas batalhas que ocorriam por todos os lados. Zhao Tian não conseguia ver onde estavam Gu Ren, Ming Xiao e Ming Shui. Cada um dos 4 estavam espalhados pelo campo de batalha. Contudo, mesmo que tivesse que lutar e se preocupar com a sua própria segurança, Zhao Tian sentiu uma coisa estranha, como se algo ruim fosse acontecer, assim que pensou em Ming Shui. Zhao Tian nunca foi supersticioso, mas naquele momento, ele sentiu que deveria encontrar Ming Shui, urgentemente. Pensar e se situar enquanto luta, é algo difícil de se conseguir. Porém, Zhao Tian usou ao máximo da sua memória abençoada e usando as deformações dos muros da família Oolong como referência, ele conseguiu se recordar da última localização de Ming Shui. Zhao Tian disparou para trás dos seus aliados e para que não precisasse abrir caminho entre os inimigos, ele contornou os seus próprios aliados.
Assim que chegou até a localização desejada, Zhao Tian voltou para a batalha e começou a procurar por Ming Shui. Cunhado! Onde está a Shui? Zhao Tian gritou, pois ele finalmente tinha encontrado com Ming Xiao. Após balançar a sua espada pesada, o ofegante, Ming Xiao, apontou para frente e disse, ela foi para lá. Ela entrou no meio das tropas inimigas. Droga! Assim que escutou as palavras de Ming Xiao, Zhao Tian xingou enquanto não conseguia parar de pensar que algo ruim estava para acontecer. Zhao Tian se moveu na maior velocidade que podia. Após atravessar diversas camadas de inimigos, Zhao Tian finalmente encontrou Ming Shui. A situação era tão alarmante quanto Zhao Tian pensava, pois Ming Shui estava cercada por 5 élderes da família Lin. Ming Shui já tinha feito um massacre nas tropas inimigas, por isso, ela estava tão coberta de sangue quanto Zhao Tian. Ela também tinha alguns ferimentos, mas era impossível distinguir o que era o sangue dela e o que era o sangue dos inimigos. Os élderes da família Lin fizeram um círculo ao redor de Ming Shui e impediram todas as rotas de fuga dela. Ming Shui tentava escapar daquela situação, mas sempre que ela avançava em uma direção, um dos élderes bloqueava o caminho. Uf! Uf! Eu não devia ter vindo tão longe. Eu cometi um erro. Ming Shui ofegava enquanto pensava no erro que tinha cometido ao se superestimar e entrar tão fundo nas linhas inimigas. Xue, assim que viu Ming Shui, Zhao Tian gritou, mas antes que ele sequer corresse até ela, diversos ataques de espadas foram mirados nele. Zhao Tian teve que desviar dos ataques, pois se ele morresse, ele não poderia fazer nada para ajudar Ming Shui. Enquanto Zhao Tian tentava chegar até Ming Shui, mais e mais inimigos o cercavam. Agora, Zhao Tian também estava em uma situação complicadíssima. Saiam da minha frente! Zhao Tian gritou enquanto cortava tudo o que estivesse na sua frente. Também, ele criou 50 pontos de luz dourada, que começaram a explodir por todos os lados. Mesmo com a devastação que Zhao Tian estava causando, os inimigos não paravam de cercá-lo e atacá-lo. Asterisco roar. Asterisco no meio daquela situação desesperadora, Zhao Tian finalmente recebeu alguma ajuda, pois Gu Ren e os seus 5 tigres brancos começaram a ajudá-lo. Eles já chegaram atacando 8 inimigos que estavam na retaguarda de Zhao Tian. Zhao Tian podia ver Ming Shui tentando escapar, mas mesmo com a grande ajuda de Gu Ren, Zhao Tian era incapaz de alcançá-la. Talvez, se ele usasse algum dos estilos da Fúria do Céu, Zhao Tian poderia chegar até ela, mas essa técnica era incontrolável e Zhao Tian acabaria matando Ming Shui. Um dos élderes que cercava Ming Shui controlou a terra e 2 grandes mãos de pedra agarraram os pés de Ming Shui, sem conseguir se mover. Ming Shui percebeu que aquele era o seu último momento de vida. Eu espero que antes que o patriarca mate Mingzong, Mingzong possa ver o que restar do corpo da sua filha. Um dos élderes falou enquanto todos eles avançavam com espadas em punho. Cada um deles planejava cortar um membro de Ming Shui. Percebendo que este era o seu último momento de vida, Ming Shui olhou para Zhao Tian, que estava tentando chegar até ela. E após abrir um sorriso, ela mandou um beijo para ele. Zhao Tian gritou enquanto olhava impotente para Ming Shui e lágrimas começavam a rolar no seu rosto. Gu Ren olhou para Ming Shui e pôde sentir a intensidade da dor que os gritos de Zhao Tian carregavam. Gold! Eu imploro! Por favor! Me ajude!
Após perder as esperanças de chegar até Ming Shui, Zhao Tian recorreu à única pessoa que poderia ajudá-la. Gold. Eu cobrarei isso depois. Gold respondeu. Instantaneamente, Gold apareceu na frente de Zhao Tian. Asterisco clap asterisco Gold estalou os dedos e no mesmo instante, Ming Shui desapareceu. Asterisco Ting, asterisco as espadas dos élderes da família Lin, arranharam umas às outras. Quase que eles feriram uns aos outros. O que? Para onde ela? Como? Impossível. Ming Shui desapareceu bem diante dos olhos deles. Por esse motivo, os élderes da família Lin estavam sem entender o que tinha acontecido. Antes que os élderes sequer olhassem ao redor, Gold apontou a palma da mão direita para a frente e murmurou: estamos no meio das tropas inimigas, então não existem aliados nesta direção. Morram. Assim que Gold terminou de murmurar, o ar à frente dele ondulou. Não houve nenhuma explosão, clarão ou brilho. Apenas uma onda de calor aterrorizante assaltou para a frente. A temperatura naquele local aumentou tanto, que os élderes e discípulos das famílias Lin e Wolong começaram a gritar, como se todo o sangue deles estivesse ao ponto de evaporar. Todos se contorceram por alguns segundos, mas rapidamente, uma névoa vermelha cobriu toda a área onde eles estavam. O que, enquanto se preparava para agir contra Mingzong, que estava espancando Li Wei, Wolongbai ouviu os gritos e viu aquela névoa vermelha sendo formada. Pronto. Mais tarde, eu encontrarei uma forma de te cobrar. Gold falou enquanto retornava para a consciência de Zhao Tian. Zhao Tian se sentiu aliviado ao ver que Ming Shui tinha desaparecido. Também, após sentir o cheiro daquela névoa vermelha, ele deduziu o que era aquilo. Isso é sangue. A névoa vermelha era o sangue dos Lin e dos Wolong, que evaporou. A névoa era quente, por isso, ela subiu rapidamente. Isso revelou o chão. Os corpos de todos os Lin e Wolong, que foram pegos pela onda de calor, derreterão completamente. Peles, roupas, armaduras, ossos, órgãos e músculos. Tudo se misturou em diversas poças, irreconhecíveis. Se alguém não soubesse que aquelas poças, um dia foram pessoas, ele nunca acreditaria se alguém lhe contasse. Em um lapso de alguns segundos, cerca de 6.000 pessoas morreram. Nenhum Ming e nenhum Gu foi morto, pois o ataque de Gold foi executado na direção onde haviam apenas pessoas das famílias Lin e Wolong. Ming Shui apareceu a 4 quilômetros de distância da batalha. Quando ela abriu os olhos, ela percebeu que estava muito atrás dos seus aliados. Eu estou viva. Ming Shui questionou a sua sanidade enquanto olhava para o seu corpo e procurava algum ferimento fatal.